Nós temos cantado muitas vezes esse cântico, né? As minhas guerras, né? Pode ser que tenha alguém dizendo, mas está tudo em paz, por que cantar esse cântico de guerra, esse cântico de vitória, esse cântico de aliança do homem com Deus? Então, eu estive pensando um pouco sobre isso, e eu quero, então, falar sobre isso com vocês. Mas qual é o tipo de guerra que nós vamos estar falando aqui? Vamos estar procurando aqui entender a guerra entre a carne e o espírito. A guerra entre a carne e o espírito. Existem muitos tipos de guerra. A guerra civil, a guerra por vingança, a guerra fria, a guerra nuclear, a guerra biológica, a guerra de conquistas, as guerrilhas. E hoje de manhã, conversando com uma pessoa que tem bastante conhecimento, ele me disse, pastor, o Brasil gasta 25 bilhões por ano na guerra. Quem teria coragem de dizer na guerra do... Parecido, mas não é. Na guerra do trânsito. Gente, 25 bilhões por ano. É muito dinheiro. E essa pessoa falou, a média dos acidentes aqui em Vilhena é acima de 4 acidentes graves por semana. Uma cidade relativamente calma, mais de 4 acidentes por semana. Tá? Mas, quando nós entramos numa guerra, nós temos que ter um motivo. E é preciso saber também quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O seu poderio bélico, o seu efetivo, seu armamento, suas viaturas de guerra. E, principalmente, nós precisamos saber a sua estratégia. Então, nessa tarde, eu quero convidar vocês para ler um texto que pode nos ajudar nisso. Está em Romanos 8, de 1 a 6. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou a nossa ferramenta que tenha a Bíblia aí. E você que vai facilitar a palavra lá na célula esta semana, você pode anotar. Essa semana nós tivemos resgatando os valores perdidos, né? As células que eu participei foram muito importantes e debatidos esse assunto tão prático para a nossa vida. E essa semana, então, também espero que essa palavra nos ajude. Nós estamos na reta final para o acampamento, mas nós temos as reuniões das células. O texto da Bíblia diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo
Espírito. Não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra. Nos instrua, nos ensina, nos ajude, Pai, a obtermos, Senhor, o privilégio de andarmos no Espírito. Só o Senhor pode nos ajudar verdadeiramente, mas que o Senhor esteja nos fortalecendo para que cada um de nós seja um soldado qualificado para a guerra da carne contra o Espírito. No nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Aqui, queridos, a palavra é: você está livre. Você está livre. Agora, nenhuma condenação há para os que vivem segundo o Espírito. Então, imagine essas palavras sendo ditas a um prisioneiro que há muito tempo estava encarcerado. Quem sabe até, com certeza, condenado à prisão perpétua. Que era o nosso caso, queridos. Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. Mas Jesus disse isso: você está livre. Não há nenhuma condenação mais. Aconteceu com cada um de nós que recebemos Cristo como Salvador. Então nós estamos livres da condenação perpétua. E eu quero conversar não só sobre a libertação, mas o que acontece também com cada um de nós. Como é o nosso comportamento em relação às coisas que a Bíblia fala. Isso é, o conflito da nova vida em Cristo. Bem, agora nós somos livres, mas a palavra diz: não aproveite essa liberdade para cometer pecados na carne. Então a palavra, ela nos ajuda a entender os poderes que nos prendiam. Eles agora não estão satisfeitos. Por isso eles vão, de todas as formas, elaborar estratégias para nos derrotar, porque eles não querem a nossa libertação. O esquema está todo ele montado para fazer com que você e eu fracassemos. É o que o inimigo quer. Mas Deus nos deu vida e vida em abundância para enfrentar esse desafio e mantermos a nossa liberdade. Observe uma coisa: nós não estamos em liberdade condicional, mas total e eterna. É uma liberdade total. Mas vamos ver o que acontece com a nossa vida. Quais os recursos que nós temos para manter a vitória? A nossa característica de cristão, ela por si só declara que nós somos mais do que vencedores. Vamos falar junto? Mais do que vencedores. Então nós somos campeões mesmo, mais do que vencedores. Mas hoje, ou há algum tempo, existe assim algumas concepções de quem é o cristão.
ou pelo vestuário, pela maneira de vestir. Olha lá o cara de terno e gravata, tal, com a Bíblia na mão, né? Por causa do cabelo, por não fumar, por não beber. Claro que algumas dessas características se aplicam, mas elas são apenas características externas. Então, o cristão não é só isso. É muito mais do que isso. E o crente que anda em Cristo, ele é um crente espiritual. O crente que anda em Cristo é um crente espiritual. E ele consegue vencer o conflito entre a carne e o espírito por ele ser espiritual. Então, não vamos confundir. E quem não está em dia com Deus, está na carne. Quem não está em dia com Deus, ele está na carne, ele anda na carne. E anda no domínio da carnalidade do homem, tá? Então, ele deixa que as inclinações pecaminosas tomem conta da sua vida. Paulo tratou disso quando escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 3. Ele fala: eu queria falar com vocês como pessoas adultas em Cristo, mas reparei que vocês são crianças em Cristo. Muita infantilidade. E eu quero falar com vocês como cristãos adultos. Essa carta, o capítulo 3 dela, da primeira carta, vale a pena nós lermos muitas vezes. E o texto inicial que nós lemos, ele fala então das duas inclinações, da carne e do espírito. E esse conflito é diário e contínuo. E há um desgaste muito grande para nós, para mantermos. Uma guerra não é fácil. E aqui também não é fácil, porque o próprio Cristo falou que nós teríamos aflições. Mas devemos ter bom ânimo e perseverança. A inclinação da carne é para as coisas da carne, as coisas que o corpo deseja, as coisas que há uma tendência natural desde Adão e Eva, e se inclinam para o pecado. Mas as coisas do Espírito para as coisas espirituais. A primeira, que é da carne, é para a morte. Por quê? Porque ela é inimizade contra Deus. Ela é inimizade contra Deus. E a segunda, nós lemos, é vida e paz. E a nossa saúde espiritual, então, vai depender de nós entendermos esse conflito e colocarmos em prática as coisas do Espírito. Nós temos que, além de ler a Bíblia, para entender o que isso representa, nós temos que tomar a decisão, partir para a guerra e vencer. A cada dia, em todos os momentos. A carne, por sua vez, ela tem a inclinação pecaminosa. Essa inclinação pecaminosa, ela está em nós por causa da nossa humanidade. Enquanto nós vivemos dentro desse corpo humano, nós vamos ter a possibilidade dos ataques carnais do inimigo contra nós. Então, a velha natureza, ela sempre luta com a nossa nova vida em Cristo.
Isso é contínuo. Não há pecado apenas no fato disso existir, ou de vir à minha mente. Mas quando eu assumo e dou vazão na minha mente para as práticas carnais, já está consumado o pecado e a derrota do cristão como ser humano. Por isso é muito sério, queridos. É muito sério mesmo. E essa tentação da inclinação da carne, ela procura invadir todas as áreas da nossa vida. Emoções, vontade, mente, tudo. Eu tenho que estar preparado. Sempre. Agora, alguns de nós, a grande maioria, se esforça para viver a nova vida mortificando a sua carne. Esse é o comportamento correto de cada um de nós. Mas há outros que não se importam. Alguns que não se importam. Em Gálatas 5,13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para darem ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Quando nós procuramos fazer a parte que a Bíblia nos manda, nos orienta, e dedicarmos o nosso tempo às coisas de Deus, as oportunidades da carne vão caindo, vão diminuindo, porque a minha mente estará ocupada em fazer as coisas de Deus. E observe uma coisa, a carne, a carnalidade, ela sempre se manifesta por pecados concretos. Sempre por pecados concretos. Então, é preciso entender e identificar a fonte disso, para poder ter o remédio e as armas de Deus para poder vencer. Então, cabe a todos nós sempre estarmos estudando a Bíblia. E é esse um dos motivos que o inimigo tem conseguido romper na vida de algumas pessoas. Porque a leitura bíblica, ela decaiu em quantidade e qualidade. Então, não é só ler aquele versículo que veio naquela figurinha do WhatsApp. É pegar a Bíblia e ler. De preferência, horário de madrugada, por exemplo. Você aproveita, lê um capítulo e vai orar, interceder pelas pessoas, pelas causas que Deus te traz à memória. E você vai ter resultado. Tá bem? Em Gálatas 5,19, também fala assim, Paulo deixa bem claro, porque eu falei que se manifestava em pecados concretos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Veja que ele não deixa bitolado, deixa aberto porque há ramificações desses pecados concretos. Tá? Eu advirto, como antes já os tinha advertido, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito forte, né? Muito forte mesmo.
O pastor Marcos Souza Borges, conhecido como Pastor Cote, da base da Jocum lá em Tamandaré, em Curitiba, ele escreveu uma coisa: a tendência homossexual vem pela destruição moral da família ou pela influência social. Olha bem, como há no presente século uma decadência da família, mas há também a influência social. Isso no dia a dia das escolas de todos os gêneros. Há uma decadência moral. E daí ele diz: a prática homossexual acontece pelo exercício da escolha. Como Deus criou o homem livre, ele tem liberdade também de escolha. Mas também nunca podemos esquecer que é aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Continuando, o pecado, ele diz, né, o pastor Cote, o pecado jaz à porta do teu coração, cumpre a ti dominá-lo, está na Bíblia, né? Qualquer pecado pode ser dominado e evitado. Qualquer pecado pode ser dominado e evitado. Depende de quem? Depende de mim. Depende de você. Depende de nós. Mas vamos a uma parte importante que interessa: a vida no Espírito. Estamos falando da guerra entre a carne e o Espírito. A carne e o Espírito. A vida no Espírito é a vitória do cristão, a vitória do crente. E a melhor arma do crente contra a vida na carne é a vida no Espírito. É a melhor arma que nós temos. Procurar viver uma vida com grande espiritualidade. Dando continuidade. Não é apenas a pessoa entregou a vida a Jesus e deixar correr solto. Tem que buscar. Tem que aprender. Nessa terça-feira agora, nós vamos ter um culto dedicado à oração. Venha participar. A torre de oração, todos os dias, 5h30 às 6h30. Agora há pouco o Ministério de Intercessão estava orando. O curso para casais, o curso para os homens, o curso para as mulheres. Tudo isso para crescimento espiritual e para fortalecer as nossas armas dessa guerra entre a carne e o espírito. Tá bem? Então, a questão da vida no espírito, e que é o motivo de vitória para nós, deve ser a regra. Deve ser a regra. E não a exceção. Não é a pessoa que tem uma dedicação forte para as coisas do Espírito ser o destaque da igreja. Porque toda a igreja deveria ser assim. Então, vou voltar a dizer, deve ser a regra e não a exceção. Mas há tantos crentes desviados, crentes derrotados, que parece que é a regra, a carne vencer o espírito. Mas, queridos, nós podemos vencer. Eu posso vencer, você pode vencer, mas eu tenho que tomar a decisão. Então, pelo Espírito, nós podemos mortificar as obras da carne. Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas,
se pelo Espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo carnal, aí viverão. A Bíblia está com os detalhes prontos para cada um de nós. E não está escondido. E não há segredos. Mortificar significa diminuir a influência gradativamente. Mortificar a carne. Diminuir a influência gradativamente até que ela não tenha mais poder sobre nós, sobre a nossa vida. Isso é possível? Sim, claro que é possível. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. A nossa aliança é com o general Jesus que está comandando a batalha. Mas eu sou um soldado. Eu tenho que aprender. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que me enquadrar. Eu tenho que participar da guerra da carne contra o Espírito. Então, nós somos filhos de Deus. Somos herança em Cristo. Bem, mas tem gente que pode dizer assim, mas é muito difícil. Nunca ninguém falou que é fácil. Mas que é possível. Pode ser difícil, mas a glória de Deus, ela haverá de se manifestar na vida daqueles que andam segundo o Espírito. Paulo declara em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós haverá de ser revelada. Então, a glória futura é imensamente grande e maior do que qualquer uma das nossas melhores experiências neste mundo, no tempo presente. Por isso, nós temos que estar aliançados. Entre nós mesmos, buscando, através da leitura da Bíblia, da oração, do discipulado, da participação nas células, porque é um exército que vai estar em crescimento, aliançado pelo Espírito de Deus. Então, vale a pena lutar essa guerra. Outra coisa também, nós sabemos que não estamos sozinhos. Lá em Romanos 8:28 diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós estamos aliançados com Deus. Nós temos uma aliança nesse combate. Não com outras nações, mas com o Rei das Nações. Amém? E a vida do crente espiritual? Ela se manifesta no fruto do Espírito. O crente que é espiritual, ele tem o fruto do Espírito em todos os seus relacionamentos, evidenciando uma vida na direção do Espírito Santo e que vence a guerra espiritual. Em Efésios 6, 12 e 13, diz assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém? Como está a sua batalha espiritual? Como é que está a sua guerra? Mas uma coisa também, nada de usar estratégias humanas. Por que que não? Porque elas são falhas e nos conduzem ao fracasso. Quer ver um exemplo?
Eu não preciso de Jesus. Eu não mato, não roubo, não adultero. Pronto. O cara quer ser automerecedor da vida eterna. Não. Engano. Engano mesmo. Então, não faça isso de confiar nas suas próprias forças, mas confie no Senhor Jesus. Tá? Então, também, outra coisa. Não ataque o efeito, mas ataque a causa do pecado. Quando a pessoa se deixa levar, ele acaba caindo. Então evite isso. Corte o mal pela raiz. Quando vivemos para Deus, nós não temos tempo para aquilo que não lhe agrada. E também eu li isso hoje. Diz assim, de Gênesis até Apocalipse, Deus não perdeu nenhuma batalha. Não será a sua que ele irá perder. Tá? Então, por quê? Se ele nunca perdeu uma batalha, vamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós vamos fazer, realizar, pensar, planejar, buscar, ter como meta, colocar nas mãos dele, que ele caminhará conosco. Em Abacuque 3,19 diz assim, o Senhor Deus é a minha força, dar-me-á a segurança da corrida da coça e pôr-me-á a salvo sobre uma rocha. Amém? Então essa é a palavra que nós temos para você. Você tem tudo para andar em vitória. Você tem tudo para derrotar a sua carne. Basta você confiar em Deus e viver uma vida no Espírito. Amém? Vamos ficar em pé?